Bom dia, meus amigos. Nós viemos no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, para pregar o Evangelho essa manhã, anunciar a pessoa de Jesus. Nós cremos na pessoa de Jesus como o Criador, o Senhor de todas as coisas. Nós somos servos de Jesus e existem muitos cristos do qual as pessoas elas pregam, elas creem, mas nós cremos em um único Cristo, nós cremos em um único Jesus, nós cremos no Jesus que Ele é eterno, Ele não foi criado, Ele não é uma pessoa comum, Ele é o próprio Deus. Existem muitos deuses por aí, mas nós não cremos em qualquer Deus. Nós cremos no único Deus que se encarnou. Existem muitas histórias de deuses por aí, mas só existe um Deus que se encarnou, que se fez homem, que se tornou como um de nós. Todos os outros deuses, eles querem ser adorados, mas eles não querem proximidade, eles não querem relacionamento. Mas Jesus, como Deus, Ele é o único que se humilhou, Ele se esvaziou da sua glória, Ele é o único que foi enviado por Deus do mais altos céus para estar no nosso meio. E João 1, versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse Verbo, que Ele é o próprio Deus, Ele é a palavra criativa de Deus. Pela palavra de Deus, o próprio Deus, Ele fez céus, terra, Ele fez os mares, Ele fez os animais, Ele fez o ar, Ele fez tudo que está ao nosso redor. E essa palavra, ela não é apenas um discurso, algo que é simplesmente dito ou proferido, mas essa palavra é uma pessoa. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que por meio de Jesus todas as coisas elas foram criadas, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Então todas as coisas ao nosso redor, inclusive nós, só existe por causa da pessoa de Jesus. E esse Jesus, como a única pessoa enviada por Deus, Ele veio, Ele se fez carne e Ele viveu entre nós. Esse enviado de Deus, Ele é o ungido de Deus, Ele é o preparado, separado desde antes da fundação do mundo, para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. E Ele viveu entre nós. Esse Jesus que se fez carne, Ele teve sentimentos como nós, Ele pensava como nós, Ele sentia fome como nós, Ele sentia sono como qualquer um de nós. A palavra de Deus diz que esse Jesus, Ele conheceu as nossas dores. E Hebreus vai dizer que Ele, sendo o único que conhece as nossas dores, ou seja, Deus, Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus em carne e osso. Ele conhece as nossas dores, e Ele, conhecendo as nossas dores, Ele é aquele que sabe nos socorrer em cada uma das nossas dores. Agora, esse Cristo, que Ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Atos capítulo 10, versículo 38 vai dizer que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, e Ele foi por aí curando todos os enfermos e fazendo o bem em todos os lugares. Ou seja, esse Jesus que se fez homem para estar no nosso meio, Ele curou todo tipo de enfermidade, Ele expulsou todo tipo de demônio, Ele multiplicou pães, Ele andou sobre as águas, Ele ressuscitou mortos. Mas esse Cristo,
ele foi rejeitado pela humanidade, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Esse Cristo, ele foi rejeitado pela sua própria família. Esse Cristo, ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos de sangue. Ele foi rejeitado por Tiago, ele foi rejeitado por Judas, aqueles que nasceram no mesmo ventre de Maria. Então, porque ele foi rejeitado, esse Cristo, ele foi crucificado numa cruz. Não porque ele errou, mas porque ele era um inocente. A Bíblia vai dizer que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo, segundo as Escrituras, ele se tornou a nossa maldição. Ele carregou os nossos pecados até a cruz. Ele foi torturado, ele foi cuspido, ele foi chicoteado. E a Bíblia vai dizer lá em Isaías 53 que pelas suas pisaduras nós fomos salvos, curados, libertos. Então esse Cristo, ele não foi pregado numa cruz de maneira vã, mas nós somos, todos nós somos culpados pela crucificação de Jesus. Porque não foi Pilatos que crucificou Jesus, não foram os judeus que crucificaram Jesus, mas foi o nosso pecado que crucificou Jesus numa cruz. Agora, Jesus, ele não foi levado para a cruz à força, ele se voluntariou, ele se entregou. Filipenses capítulo 2 vai dizer que Jesus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, este homem do qual nós estamos falando, que é Cristo, ele não era apenas inocente de um crime, mas ele era inocente de todo tipo de pecado. Ele era imaculado diante de Deus, totalmente santo, totalmente puro, totalmente limpo. E ele foi crucificado pelos nossos pecados. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi crucificado na cruz, havia 2 ladrões ao redor de Jesus, e um deles também rejeitou Jesus. Ele disse: se você é realmente o Cristo, saia daí e nos tire também daqui. Então esse Cristo foi até mesmo rejeitado na cruz. Mas um dos ladrões, ele olhou para aquele outro ladrão e disse: nós somos culpados pelo nosso pecado, nós deveríamos estar aqui, nós somos criminosos, e esse homem, ele é inocente. Então ele vira para Jesus e diz: Jesus, tem misericórdia de mim, e se possível, deixa-me estar contigo hoje no paraíso. E Jesus vira para aquele ladrão que merecia aquela condenação de morte, merecia, como eu e você, a condenação do inferno. Mas Jesus, ele olhou para aquele homem e garantiu para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então nós na cruz olhamos para 2 homens, um que rejeitou Jesus e desafiou Jesus, debochou de Jesus, e ele não foi salvo. Mas existe outro homem que ele creu em Jesus, e ele não só creu em Jesus, mas ele reconheceu a sua própria culpa, ele reconheceu o seu próprio pecado. E ele não só reconheceu a sua culpa e o seu pecado, mas ele reconheceu que Cristo era o único que poderia o salvar. Ele reconheceu que Cristo era aquele que tinha autoridade completa para colocá-lo também no paraíso. Então nós temos 2 escolhas hoje: de nós sermos como o ladrão da cruz, porque todos nós somos criminosos diante de Deus, todos nós somos condenados diante de Deus.
A Bíblia vai dizer: não existe nenhum justo, nenhum sequer. Então nós podemos decidir essa manhã sermos como o ladrão da cruz que rejeita a pessoa de Jesus, e continuamos rejeitando a pessoa de Jesus nas nossas vidas, como se isso só fosse uma história, e até desafiamos Jesus dizendo: ó Deus, se você é Deus, então faz isso na minha vida. Ou seja, quando nós desafiamos a Deus, nós estamos numa postura de rejeição, de incredulidade. Ou nós podemos ser como outro ladrão da cruz, que reconheceu a sua própria culpa, a sua própria condenação, o seu próprio pecado, e confiou totalmente na pessoa de Jesus e na garantia de Jesus, que ele estaria naquele dia mesmo com Jesus no paraíso. Então Jesus, ele morreu na cruz, ele disse: está consumado, está pago. O nosso pecado está pago pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus que foi vertido e derramado numa cruz, no madeiro, exposto para toda a humanidade. Vergonha para os homens, mas totalmente prazeroso para Deus. Rejeitado pelos homens, mas totalmente aceito por Deus. Quando Jesus na cruz diz: está consumado, ele diz que o nosso pecado ele está absolutamente pago. Isso quer dizer que o nosso pecado ele foi totalmente retirado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas não só do mundo, mas totalmente da minha vida, do meu filho, da minha esposa, da minha família. Esse Cordeiro de Deus que vem retirando o pecado do mundo. Durante milhares de anos ele vem fazendo isso, porque ele é o único que tem poder para fazer isso. Sim. Agora esse homem chamado Jesus, que foi rejeitado pelos homens, ele foi absolutamente, totalmente aceito por Deus. Agora, como um homem aceito por Deus, o seu sacrifício como santo, aceito por Deus, ele não foi deixado na sepultura. Ele não foi deixado numa sepultura, meus amigos. Esse Cristo, conforme diz as Escrituras, o seu corpo não experimentou corrupção. O seu corpo, que ficou 3 dias na sepultura, não experimentou decomposição. O seu corpo na sepultura, ele não começou a deteriorar, porque era um corpo santo, era um corpo ungido, era um sacrifício aceito por Deus. Então, se passou um dia, se passou 2 dias, e no 3º dia, conforme as Escrituras dizem, Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Então nós não cremos em um Jesus que está morto. Sim. Nós não cremos em um Jesus que está pregado. Nós não cremos em um Jesus que está ali na história e é uma história bonitinha. Nós cremos em um Jesus que o seu sacrifício foi aceito por Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus ele é o primogênito dos mortos. Mas é muito interessante que, ao ser o primogênito dos mortos, Jesus não é o primeiro a ressuscitar, porque o próprio Elias, o próprio Eliseu, os profetas da Bíblia, eles ressuscitaram pessoas. Mas Jesus também ressuscitou pessoas. Ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo. Mas então, se Jesus ressuscitou pessoas antes, por que ele é o primogênito dos mortos? Porque todas as pessoas que foram ressuscitadas por Jesus, ou antes dele, voltaram a morrer. Mas Jesus,
ele foi ressurreto por Deus, e ele permanece vivo. Neste exato momento, Jesus está assentado à direita de Deus, porque o seu sacrifício foi totalmente recebido, foi totalmente aceito por Deus. Então nós, por meio de Jesus, podemos ter paz com Deus. Nós que sem Jesus somos inimigos de Deus, no nosso próprio pecado nós somos inimigos de Deus, seja o pecado de pornografia, seja o pecado de homossexualidade, de assassinato, seja o pecado de divórcio. Jesus fez paz com Deus na nossa inimizade com Deus. Existe uma mentira do diabo que todo mundo é filho de Deus. Não, nem todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus são aqueles que são nascidos por Deus, nascidos de Deus. Então nem todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus é aquele que creu em Jesus, creu no seu sacrifício, creu na sua ressurreição. E presta atenção, a ressurreição de Jesus ela é tão poderosa, ela divide a história, porque ele não foi ressuscitado por qualquer homem. Jesus foi ressuscitado pelo próprio Deus, enquanto todas as outras pessoas que foram ressuscitadas precisaram de alguém para ressuscitar elas. Jesus foi a única pessoa que foi ressuscitada pelo próprio Deus. Esse Jesus, ele está agora vivo, assentado no trono de Deus, sendo adorado por todos os anjos, sendo adorado por todos os querubins, serafins, sendo exaltado. Existe uma canção agora no céu sendo cantada dizendo: digno é o Cordeiro de receber glória, honra, força, majestade, riqueza, porque ele levou sobre si os nossos pecados. Digno é esse Cordeiro de Deus, e nós amamos esse Cordeiro de Deus, porque ele é digno, ele está assentado no trono de Deus, e ele não está lá simplesmente vendo a história. Hoje o chamado para a imperatriz é crer em um Jesus que foi ressurreto e não apenas que foi morto. O desejo de Jesus é liberar o poder da ressurreição sobre a cidade de Imperatriz. Então o poder de Jesus, o poder da ressurreição, o mesmo Espírito que repousou sobre Jesus para ressuscitá-lo dos mortos, para tirá-lo dos mortos, está aqui, pronto para se mover, pronto para atuar, porque a Bíblia descreve que esse Espírito Santo, ele é o próprio Espírito de Jesus, agindo em nós, agindo através de nós, para fazer viva a obra de Deus nos nossos dias. Então a obra de Jesus, ela não é apenas uma história. Pelo Espírito de Deus, a obra de Jesus, ela é totalmente acessível nesse exato momento. Então, pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, nele nós podemos ser perdoados, nele nós podemos ser curados, nele nós podemos ser libertos de qualquer pecado, de qualquer vício, de qualquer doença. Se nós simplesmente, como o ladrão da cruz, depositarmos toda a nossa confiança em Jesus, não é apenas fé de que Jesus existe, porque até o diabo sabe que Jesus existe. Não é a fé sobre a existência de Jesus, mas é a confiança completa. Então a pergunta dessa manhã não é se você tem fé em Jesus. A pergunta dessa manhã é: você confia em Jesus para perdoar os seus pecados? Você confia em Jesus de que Ele é capaz de te dar a vida eterna?
Nós estamos falando de confiança. Eu conheço muitos crentes que vivem na igreja e não têm confiança de que Jesus os perdoa do pecado. Ainda vivem em dúvidas se Jesus de fato os perdoou. Ainda vivem em dúvidas acerca da sua própria salvação. Ainda vivem atormentados de dúvida: se eu morrer hoje, para onde eu vou? O céu ou o inferno? Eu quero te dizer, a dúvida, ela não procede de Deus. Pelo Espírito de Deus, nós temos absoluta garantia de que podemos ser perdoados, de que podemos ser curados, de que podemos ser libertos de qualquer vício, de qualquer poder das trevas, de qualquer poder demoníaco. O nome de Jesus, no momento da ressurreição, ele foi exaltado à direita de Deus, acima de todo principado, potestade, domínios, tronos. Então Jesus, ele tem autoridade para destronar nesse exato momento qualquer principado e potestade, qualquer opressão demoníaca, porque ele retém toda a autoridade. Jesus, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus, ele tem mais autoridade do que qualquer pastor. Jesus tem mais autoridade do que qualquer espírito. Jesus tem mais autoridade do que qualquer presidente. Jesus tem mais poder e autoridade do que qualquer médico. Então a pergunta dessa manhã é: beleza, nós sabemos que Jesus morreu numa cruz, mas nós confiamos de que Jesus, ele ressuscitou dos mortos, porque Romanos capítulo 10 vai dizer que se confessarmos, se com a nossa boca nós confessarmos e cremos no nosso coração que Jesus ressuscitou dos mortos, não é crer que Jesus, ele morreu numa cruz, não é crer que Jesus, ele foi pendurado no madeiro, mas é crer que Jesus ressuscitou dos mortos. Então eu quero te fazer essa pergunta essa manhã. Beleza, você talvez já tenha ouvido dizer que Jesus morreu numa cruz, mas o que salva, o que nos perdoa os nossos pecados, o que cura as nossas doenças, não é a morte de Jesus, é a ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer: se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais infelizes do mundo. Ou seja, na ressurreição de Jesus existe plena alegria. Na ressurreição de Jesus existe plena satisfação. Na ressurreição de Jesus existe plena e absoluta segurança. Sim. Eu não tenho dúvidas que eu fui salvo. Eu não tenho dúvidas que Jesus perdoa os meus pecados. Eu não tenho dúvidas de que Jesus cura, que Jesus liberta. Não porque ele é bonzinho e não porque eu sou bonzinho, mas porque Jesus ressuscitou dos mortos. Eu quero dizer isso novamente: Jesus está chamando a Imperatriz para confiar no Jesus ressurreto, a andar segundo a ressurreição de Jesus. Eu quero continuar esse versículo: se com a tua boca confessares e creres seguramente no seu coração que Cristo ressuscitou dos mortos, então todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Existe uma oportunidade nessa manhã para um encontro com a pessoa de Jesus. Da mesma forma como Paulo encontrou Jesus, da mesma forma como Pedro encontrou Jesus um dia, da mesma forma como João um dia encontrou Jesus, da mesma forma que tantos homens na história, e não só homens, mas nações, foram mudadas, porque elas confiaram absolutamente em Jesus.
Hoje existe uma oportunidade para salvação. Hoje existe uma oportunidade para reconciliação. Hoje existe uma oportunidade para restauração. Hoje existe uma oportunidade para termos paz com Deus. Se na sua alma, se no seu coração existe um peso de culpa, de pecado, se na sua alma e no seu coração existe um trauma que você não conseguiu vencer, se na sua alma e no seu coração você carrega um peso de que você foi abusado um dia, que você foi violado um dia, Jesus está oferecendo uma oportunidade essa manhã para que nós sejamos salvos, curados, libertos, restaurados, reconciliados, sermos justificados por Deus, chamados de filhos e amigos de Deus. Porque, como eu disse anteriormente, no nosso pecado nós somos inimigos de Deus, mas é isso aí que nós temos que em Jesus, reconciliados com Deus, nós podemos ser chamados de amigos de Deus. Eu tenho certeza que você não quer ser chamado por Jesus de inimigo de Deus. Nós queremos ser reconhecidos por Jesus diante de Deus como amigos do nosso Pai, como filhos legítimos do nosso Pai, não como pessoas que depositaram a fé numa história, mas depositaram a fé num homem que foi ressurreto. Então hoje, essa manhã, nós queremos depositar a nossa fé e a nossa confiança de que Jesus ressuscitou dos mortos e Ele permanece vivo nesse exato momento. Jesus diz: aqueles que se envergonharem de mim, eu também me envergonharei deles diante do meu Pai. E Jesus disse: aqueles que não se envergonharem de mim, eu os confessarei diante do meu Pai. E nós estamos aqui, segundo as Escrituras, dizendo: nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque ele é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então nós queremos orar com você nessa manhã. Se você quer receber alguma oração, apenas sinalize para nós que algum de nós podemos ir até você. Ou você pode até se chegar a nós e pedir oração, seja para ser curado, seja para ser liberto, seja para ser salvo, seja para confessar alguma coisa que você precisa receber perdão de Deus. Mas eu queria te encorajar essa manhã com toda a fé que existe no seu coração. Não desperdice a oportunidade de confessar Jesus. Por meio de Jesus nós somos aceitos, mas precisamos confessá-lo com a nossa boca. Então, Pai, nós oramos agora no nome do Senhor Jesus por todas essas pessoas que estão passando aqui. Nós oramos, Deus, para que o seu Espírito caia sobre eles com o poder de Deus, abrindo os seus corações para a recepção do Evangelho e da pessoa de Jesus. Pai, pela fé agora nesse calçadão nós recebemos e confiamos no sacrifício de Jesus na cruz, que é suficiente para nos perdoar e para nos dar a vida eterna. Nós confiamos, Deus, na tua palavra que diz que Cristo ressuscitou dos mortos. Pai, pela fé agora, Deus, nós confessamos não só a morte de Jesus, mas a ressurreição de Jesus. E nós confessamos que a ressurreição de Jesus é capaz agora de me livrar de qualquer trauma, de qualquer confusão, de qualquer sombra, de qualquer treva dentro de nós. Nós liberamos agora, Deus, o seu Espírito para repousar sobre cada pessoa que o Senhor está chamando nessa manhã. E nós declaramos, Senhor Jesus,
que teu é o poder, tua é a glória, para todo sempre. Amém.